Continuando, oitavo ano, chegamos à página 35, reflexão sobre o uso da língua. Nós vamos falar um pouquinho sobre frase e oração, ok? Muito bem, aqui tem algumas questões que vão ser tranquilas para vocês responderem. Então, eu já vou direto para a explicação. Olha lá, importante saber. Frase é todo enunciado que tenha sentido, mesmo que seja formado por uma única palavra. Lembramos que o sentido de uma frase também depende do contexto. Nem sempre é necessário que um enunciado apresente verbo para que a mensagem seja entendida. Chamamos a esses enunciados sem verbo frases nominais. Pessoal, então vamos pensar um pouquinho sobre o conceito de frase. É todo enunciado, ou seja, aquilo que eu falo ou aquilo que eu escrevo, que tenha sentido, que faça sentido, mesmo que formado por uma só palavra. Então, o que acontece aqui? Frase vai ser tudo aquilo que eu disser, tudo aquilo que eu escrever com sentido. Então, por exemplo, se eu digo socorro, é uma palavrinha só, mas é uma palavrinha que você consegue entender a situação. Tem alguém em perigo, precisando de ajuda. Se você diz de manhã, bom dia, também é uma frase. Por quê? Porque faz sentido, você estabelece a comunicação por meio dessa frase. Então, fazendo sentido é frase. Pode ter verbo, como pode não ter verbo. Pode ser formada por uma só palavra, como pode ser formada por um conjunto de palavras, certo? Então, fazendo sentido é frase. Se essa frase não tiver verbo, ela vai ser chamada de frase nominal. Olha lá, frases nominais. Exemplo, cuidado, cão bravo. Essas outras duas que eu citei também são frases nominais. Bom dia, oi, socorro, silêncio. São todas frases nominais porque elas não têm verbo, tá? Quando os enunciados apresentam verbos, o verbo basicamente é a ação, né? São chamados de frases verbais. Olha o exemplo. Tome cuidado, pois aqui há um cão bravo. Olha o verbo aqui, o há, né? Aqui existe um cão bravo, aqui tem um cão bravo. Então, aqui nós temos verbo, portanto, frase verbal. E aí vem o conceito de oração. Oração é a mesma coisa que frase verbal. Olha lá, a oração é todo enunciado que se organiza em torno de um verbo. Portanto, uma frase nominal não pode ser considerada oração. Ótimo, oração tem verbo, ponto. Certo, pessoal? Então, frase verbal e oração são a mesma coisa, ok? Vamos recapitular. Frase nominal não tem verbo. Frase verbal tem verbo e é também oração. Tendo verbo é frase verbal e também oração. Ótimo, chegamos ao mãos à obra. Leia o anúncio ao lado. Bom, temos aqui um anúncio, pessoal, contra o uso de drogas, né? Falando dos efeitos aí do crack e tal. Então, você vai ler, prestar bem atenção e vão ter algumas perguntas relacionadas justamente a isso, ó. A esse conteúdo que a gente viu. Olha aqui, a frase principal desse anúncio. Crack, o fim de seu mundo em uma tragada. É verbal ou nominal? Por quê? Qual o raciocínio aqui? Tenho verbo nessa frase? Não tenho verbo. Se eu tiver verbo, será verbal. Se eu não tiver, vai ser nominal. E aí você segue com esse raciocínio para fazer os demais exercícios que vão falar aí sobre anúncios. Olha, aqui a gente tem um outro anúncio também falando, combatendo o uso de drogas, né? Tudo aqui vai girar em torno se é oração, se não é oração, se tem verbo, se não tem, certo? Chegando aqui no final, a gente vai ter uma matéria que a gente já viu, que é modo verbal, certo? Pessoal, o que vocês precisam saber aqui para responder essas questões? Vocês vão pensar aí que vocês já estudaram dois modos verbais, o indicativo e o imperativo. O indicativo é aquele que expressa fato certo, expressa certeza, tá? Se expressar uma certeza, a frase está no modo indicativo. Agora, se a frase trouxer aí uma ordem, um pedido, um conselho, essa frase estará no modo imperativo.
tá bom? É isso que precisa lembrar para responder aqui. Chegamos à hora da leitura e eu vou parar o vídeo aqui. Vocês esperam um pouquinho, por favor.